Nada de novo no front. Absolutamente nada de novo no front. Inclusive, aproveito aí essa frase aí para indicar o filme para vocês. Quem gosta de filme de guerra, filmaço. Extremamente profundo, muito legal, muito importante para conhecer esse contexto de guerra. Pois bem, nada de novo no front. A diretoria do São Paulo optou pelo silêncio. E não é a primeira vez que ela faz isso. E isso, logicamente, virou estratégico, viu, presidente? A gente já sabe das artimanhas, a gente já sabe das armadilhas, né? A gente sabe, infelizmente. A Barba Branca, assim como a sua também, nos ajuda muito a entender posturas como a postura da diretoria do São Paulo Futebol Clube. A postura da omissão em momentos como esse, em momentos críticos, em momentos difíceis, né? Em momentos que a coletividade, 20 milhões de adeptos, fica completamente à deriva, assim como vocês estão deixando o São Paulo, sem saber o que realmente está sendo discutido, sem saber o que fazer. A tal transparência que, na verdade, só existiu no seu discurso, porque a sua prática, pífia por sinal, incompetente por sinal, ela mostra muito bem pra gente para onde vocês estão levando o São Paulo Futebol Clube. Esse silêncio é terrível, né? Porque é o silêncio dos omissos, o silêncio dos covardes, aqueles que não assumem a responsabilidade, aqueles que não assumem o papel que lhes cabia assumir na direção de um dos maiores clubes do planeta. Esse é o São Paulo. A deriva na mão desses irresponsáveis e desses incompetentes que a dirigem. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Fica todo mundo aí caçando, né, informação, caçando notícia. E a única coisa que a gente tem é a continuidade de Luiz Beldia. A única coisa que a gente tem é a continuidade de Belmonte no comando, entre aspas, do futebol. Contém ironia, né? Comando do futebol contém ironia quando você fala desse diretor. Então, assim, a única coisa que você sabe é isso. Como se isso fosse o suficiente para resolver os problemas que o São Paulo tem. Senhores, o problema do São Paulo é amplo, o problema do São Paulo é gigante. A gente sabe que não é só a troca do treinador que vai resolver o problema. Porém, a troca do treinador, eu quero acreditar, vai resolver o problema do São Paulo dentro de campo, para o São Paulo não cair. O São Paulo precisa de um fator novo. Toda vez que isso acontece com um time, um momento trágico como esse, a troca do treinador é fundamental para oxigenar. Aí disseram assim para mim, outro dia hoje eu vi, né, um repórter, cara, cada vez mais infeliz, me desculpe, viu? Eu não tenho mais o que fazer da minha vida que ser fiscal de repórter. Mas assim, cada vez mais infeliz a postura desse ser, como passador de pano, cara. O cara que faz jornalismo, e o meu sonho era fazer jornalismo, para ser passador de pano de incompetente, cara. Aí o cara fala o seguinte, gente, o cara fala que, mas não tem nome no mercado. Meu irmão, se você está numa casa que o telhado está caindo, a tua família está ali dentro, primeiro você sai, depois você arruma onde ficar. É claro que não é o ideal, é claro que não é aquilo que foi pensado. Agora, pensado no São Paulo, planejado no São Paulo, eu estou querendo demais. Né? Então, primeiro você dispensa o treinador e depois você arruma alguém. Nem que for para colocar o Milton Cruz como interino, como já aconteceu na vida do São Paulo. Inclusive, o Milton Cruz levou o time para uma Libertadores. Pois bem, senhores, então, você desse jeito, você também resolve. Você agindo, você também resolve. Né? É melhor você pecar pela ação do que pecar pela omissão. Mas a omissão é marca principal, característica principal e carimbo dessa administração no comando do São Paulo. Comando do São Paulo, de novo, tem ironia. Irmão, segunda-feira, agora vai vir a época do Mundial, e você já escolheu o seu time para secar? Você já escolheu? A gente tem o Palmeiras, a gente tem o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo para secar, né? Porque a especialidade do torcedor São Paulino, o tricampeão do mundo, a especialidade do torcedor São Paulino agora é secador dos outros, como se isso ajudasse alguma coisa, né? Então escolha aí o seu time para secar durante o Mundial, que inclusive, por causa desses incompetentes, fora e dentro do campo, esse monte de vagabundo dentro de campo que tem, que não é de hoje, a gente também não está no Mundial. Sempre é bom lembrar, né? A gente vai fazer aí uma programação aí durante o mês, cara, falando variedade de futebol, claro,
né? Vamos diversificar um pouco aí, não dá para ficar falando só de São Paulo, até porque não muda porra nenhuma no São Paulo, né? Esse monte de omisso, incompetente que tá aí, não muda absolutamente nada na vida do São Paulo. E dá folga ainda pra guerreirada. Pois bem, a gente vai falar de um monte de coisas, tá? Nesse monte de coisas, eu vou começar na segunda-feira, o Resenha Raiz. Segunda-feira, 20 horas no YouTube, eu vou receber, cara. Tá de brincadeira, hein? Os meus queridos irmãos, cara, o Colonese e o Vitor Hugo. A velha guarda vai lembrar de Colonese e Vitor Hugo. Colonese e Vitor Hugo fizeram parte daquele histórico time dente de leite do São Paulo, nos anos 70, no final dos anos 60, né? Que tinha Muricy Ramalho também, aquela molecada que voava, que lotava onde ia, lotava lá o campo do Nacional, aquela coisa toda, a Tupi transmitia os jogos, a base do São Paulo Futebol Clube. Claro que eles não foram só jogadores da base do São Paulo, foram jogadores profissionais, foram treinadores, agora jornalistas que tem canal no YouTube. Cara, vai ser uma resenha deliciosa para falar de São Paulo, lógico, e falar de futebol geral. Quem curte uma resenha dessa, meu irmão, a velha guarda, pra gente lembrar de coisas muito legais da época, e o pessoal que é mais novo, para aprender história da bola, história do São Paulo, história do futebol, não pode perder. Segunda-feira, Resenha Raiz, 20 horas, vou estar lá com o meu irmão Colonese, vou estar lá com o meu irmão Vitor Hugo, do canal Nações da Bola, que eles têm um canal no YouTube, um canal de futebol em geral, para a gente falar de tudo isso que eu comentei com vocês. Sempre importante a gente falar sobre isso, sempre importante a gente falar do futebol em termos gerais, né? E claro, abrangendo logicamente essa situação horrível que vive o São Paulo Futebol Clube. Já era para ter tomado alguma providência com relação ao que acontece no São Paulo? É claro que era. É claro que era. Uma diretoria atuante, uma diretoria responsável, né? Uma diretoria competente, ela já teria tomado decisões. Vários, né? Eu escutei um depoimento também do Rodrigo Bueno, da ESPN, falando sobre isso. Gente, fosse outro time, já tinha tirado o treinador. Tem que tirar o treinador, não tem mais o que fazer, né? Então, assim, vários aí já estão falando a respeito disso. Tá na cara isso, né? É só você pegar o trabalho do Zubeldia, gente. Você não precisa muito mais que isso. Foi dado tempo para ele, para quem fica falando de tempo no futebol. Foi dado tempo para ele trabalhar, gente. Para você chegar, como aconteceu no meio de semana, e ser goleado pelo Vasco dentro do Morumbi, e vai querer alegar agora que não vai mandar embora porque não tem um treinador para assumir, ou porque ele está com um jogador machucado. Eu vou repetir 20 mil vezes isso. Eu preciso de um elenco mais forte para não ser goleado pelo Vasco dentro da minha casa. Será que é isso? Eu preciso de um elenco mais forte para ganhar do Sport Recife dentro da minha casa, para ganhar do Alianza Lima na minha casa, para ganhar do Libertad na minha casa. Será que é isso? Para ganhar do Fortaleza na minha casa? Para não apanhar do Mirassol na minha casa? Eu preciso dos jogadores que estão machucados, que por sinal é uma vergonha, hein? Eu estava olhando agora há pouco aqui, eu tenho uma matéria publicada de julho de 22, eu vou publicar de novo. 3 anos atrás, o pessoal falando de contusão, gente. Aí vem alguém, diz que o Refis mudou tudo e que isso agora não existe mais. E um monte de gente acredita, a gente com 30 contusões no mês de junho. Uma pouca vergonha, essa omissão, esse silêncio, escandaloso esse silêncio. Mas é alguma surpresa? Nenhuma. Isso prova o quanto esses dirigentes que estão aí, esse treinador que está aí, esses jogadores, estão cagando e andando pro São Paulo Futebol Clube. Muito passapano também, hein? Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, segunda-feira, 20 horas no YouTube. Eu espero vocês. Tamo junto.